Oi, pessoal. Então, me dê um feedback aí. Olá, pessoal. Aparecida está entrando de novo. Então, Ficamos boas nisso, de entrar na live. Que bom, a gente está até treinando aprendizados aqui, fácil. né? Melhorou, tá ok. Ai, que ótimo. Tá vendo? Solução fácil. Olha que coisa boa, né? Isso é Gente, muito mas bom, porque não tem sentido, né? A gente preparar e falar e aí as pessoas não estarem entendendo e não estarem ouvindo, que bom que né? vocês nos socorreram, né? Então, Sim, muito então, bom, Denise. Aparecida querida, mas afinal de contas, de que mês que nós vamos falar? Olha, tempos difíceis fazem homens fortes, né? Aham. Como surfar aí essas ondas adversas, né? Vem uma, vem outra, vem outra, vem outra. E, bom, a Adriana tinha pedido, né, já de início, quem entrou agora, a gente teve que entrar de novo, né, pessoal? E a Adriana havia pedido que eu me apresentasse, ela já tinha falado um pouco da nossa amizade, do nosso pensamento sistêmico, da nossa sintonia aí com relação à profissão, né? Ela muito honrada de estar aqui com ela. Realmente ela é uma pessoa muito luz no meu caminho, que eu adoro há muitos anos, né? A nossa amizade é bastante antiga. E aí a gente pensou nesse tema e as pessoas até falaram, olha, mas esse tema é muito, às vezes, tá enfadonho, tá excessivo, já deu o que tinha que dar e tal. Gente, mas e aí a gente pensou em falar sim desse tema. Por mais que ele esteja enfadonho, que é tentar trazer luz sobre assim essa dificuldade de lidar com essa frustração do momento, de trazer alguma luz que possa ajudar vocês, e porque nós também estamos procurando essa luz, né? Juntos, isso é uma coisa do mundo inteiro. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Aparecida Lacerda, eu sou psicóloga clínica de casais e família, psicóloga sistêmica de casais e família já há quase 22 anos, e está tendo individual também. Nessa pandemia, a minha vida deu uma viravolta, eu não tinha nem rede social, e de repente, por ficar quieta em casa, né, porque eu sou do grupo de risco, eu comecei a mexer na rede social e pensei assim, como é que eu poderia contribuir um pouco com os casais postando conteúdos de psicoeducação gratuitos. E Uhum. isso eu comecei, e sabe quando você começa a tomar gosto pela coisa? Porque a gente tem um reconhecimento tão grande e Tá que falando vale que a tá pena. Aparecido só um pouquinho. Tem alguém, a Selma, falando que está sem som, gente. De novo. Sério? Vocês não estão ouvindo a Aparecida? Peraí. Me dá uma luz aí. Ué, é engraçado que o meu volume aqui tá total. Será que é seu, Selma? Não, dá uma testada aí, Selma. Porque o pessoal tá falando Ah, que tá tá. Deve ok. ser o dela, Deve então. ser o seu. Por favor, testa aí. Não vai embora, não. Sim. Então, Aparecida, É, segue aí. então, para a gente não perder Ah, muito tempo, né? Que a gente já até custou aterrissar em Marte, né? Ainda deu errado um pouquinho aí. Eu me sinto assim, sabe, em órbita e assim, eu vou aterrissar ou não? Ou eu vou me destroçar toda quando eu entro numa live. Mas tudo ah, bem, faz parte, né? E tudo bem. Mas é. para a gente não alongar muito, me apresentei, depois a Adriana se apresenta. Uhum. Eu gostaria de falar um pouquinho da história, né? A nossa história é feita sempre de as catástrofes, elas sempre fizeram parte da humanidade. E elas aceleram os processos que já estão em curso. Concorda, Adriana? Então, tanta Exatamente. coisa que a gente estava vivendo, que já estava em curso, que nós já precisávamos estar refletindo, remodelando, modificando, assimilando de uma outra forma. E nós não estávamos conseguindo fazer isso por nós mesmos. Então, acredito que aí vem essa questão de uma catástrofe que faz com que a gente pare obrigatoriamente e reflita sobre qual que é esse propósito nosso aqui na vida. Mas antes eu gostaria de falar uma coisa importante. Gente, eu acho é uma questão de respeito com todos vocês que estão aí nos ouvindo. É difícil falar assim que a crise, de algum modo, ela traz esse lado luz e esse lado bom de reflexões para a humanidade, porque nós deparamos com uma desolação de famílias
quebradas, que foram interditadas, filhos sem pais, filhos, netos sem avós, né? Isso é muito dolorido. Então, eu Pais penso sem assim, filhos, né? Em alguns momentos, pais sem filhos. também, sim. E aí eu penso assim que nós precisamos ter essa gratidão e reverenciar todos esses mortos do mundo inteiro. Por quê? Porque graças a esses que morreram, nós podemos talvez sermos seres humanos melhores daqui para frente e começar a escrever uma história talvez um pouco mais com um pouco mais de equilíbrio e harmonia, porque eu penso, e acho que a Adriana concorda com isso, que nós estávamos também à beira de um abismo muito excessivo, né? Um excesso de tudo. O que você acha disso, Dri? Eu gosto dessa linha de pensamento, né? Até quando a gente propõe essa ideia, né? Assim, que isso até um provérbio oriental, né? Essa ideia de que tempos difíceis fazem homens fortes, né? Eu estava ouvindo outro dia a Lúcia Helena Galvão, a filósofa Lúcia Helena Galvão, e ela falando um pouco disso. E eu achei interessante essa reflexão dela, porque é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? De fato, como é que é essa história? Né? É carro apertado que canta, né? Sim. São os tempos difíceis que fazem homens fortes, né? E ela estava falando uma coisa muito interessante, que, na verdade, o que cada um vai fazer com essa crise, no sentido de ir numa direção ou noutra, vai depender muito, e aí ela cita Sócrates, né? Do que é que a gente está grávido, né? Cada um de nós vamos estar grávidos de alguma coisa. Sim. Né? Então, não necessariamente, eu até gostaria de colocar isso a título de uma pergunta, né? Tempos difíceis realmente fazem homens fortes? Depende, né? Depende do que você vai estar grávido, né? Porque nós sabemos muito bem que as direções são diversas, né? Sim. Não é mais aquele paradigma que isso dá aquilo, né? Em cada pessoa vai fazer um efeito completamente diferente. Uns vão suportar as frustrações, outros não. Sim. Tudo na vida tem uma natureza dual, ambivalente, ambíguo, né, Priscila? Então, uma crise em si, ela tanto pode, como diria o Guimarães Rosa, tanto pode nos salvar quanto nos matar. Porque exatamente. Tudo que mata salva, tudo que salva mata, né? Então, Sim. eu acho que esse convite é interessante, sabe? Para a gente saber qual que é a nossa, como é que nós vamos nos relacionar com esse momento, né? E a gente gosta muito de pensar sistemicamente, né, Priscila, na questão da postura, né? Eu inclusive, trabalho com essa perspectiva, com treinamento de posturas, que a gente chama de posturas sistêmicas, né? E é como a gente estava conversando um pouco antes, né? Como não olhar para essa situação sistemicamente? Sim. Né? Como não nos percebermos, né, como partes de uma rede, de uma grande rede, né, de elementos, de situações, né, em relação à qual todos estão interligados. E aí, acho que a pergunta que interessa é com que postura que eu estou olhando para isso, para que eu possa definir, né, de fato, os resultados de tudo isso na minha vida, nas nossas vidas e na vida da humanidade. Né? Eu acho até que é muito importante que a gente pense agora, né, assim, quando a gente percebe que um vírus, né, que é uma forma de vida, e aquela história de que esse vírus não está contra nós, vamos nos lembrar disso, está só a favor dele mesmo, né? Como que a gente sai, né, dessa coisa egocêntrica, né, que é tão própria nossa, né, essa coisa desse ego tão exacerbado, né, para falar assim, bom, eu estou tendo que me curvar diante, né, de um ser, de um vírus, né? E de tal forma que eu falo assim, bom, mas então qual que é de fato a importância do homem, né, no universo, né? De fato é o homem que está no centro do universo, né? Ou é a vida que está no centro do universo? Porque isso nos coloca numa série de questionamentos, no sentido de falar assim, bom, né? Priscila, parece que você deu uma congelada. Voltou? A gente nós nos colocamos num questionamento fundamental, no sentido de dizer assim, afinal de contas, o que é que está no centro do universo? Né? Sim. E aí é um convite para que a gente saia desse sentimento egóico, né? Fortemente egóico, né? No sentido de acreditar que o universo está a serviço do homem, né? E ampliarmos isso nessa perspectiva sistêmica, ecológica, e nos colocarmos todos a serviço da vida.
é uma outra sim, perspectiva, um outro paradigma. é, Entre, né, quando a gente fala o que é que essa crise pode nos trazer, né, e se nós vamos realmente nos sairmos mais fortes ou mais fracos dela, né, eu acho que a gente começa a ter a responsabilidade de pensar sobre tudo isso, né? Assim, o que realmente está em jogo, né? O que realmente interessa, o que é que está no centro dessa questão? Não é mais o homem, né? Não, a sim, gente precisa sair desse paradigma sim, antropocêntrico, vamos dizer assim, né? E saber é. realmente em torno de que nós estamos conversando. Não é, Aparecida? O que você Sim, acha? concordo assim plenamente, porque a gente traz esse modelo está há muitos anos em vigor, nessa questão do hedonismo, que é essa busca excessiva pelo prazer, pelo prazer, pelo prazer, não é? O individualismo, o egoísmo, o materialismo, né? Então, quer dizer, e aí de repente vem e nós temos que nos curvar realmente diante de algo tão pequeno, mas que põe em xeque, né, toda a nossa capacidade de resiliência, de aguentar isso tudo, de passar, já vamos para o segundo ano, né? De como é que a gente está se abatendo, a gente está no papel de vítima, ou a gente está corresponsável na questão de que, assim, como eu contribuir para que chegasse nisso? Porque, de alguma forma, sistemicamente, nós todos contribuímos para que isso acontecesse. Né? E a gente ainda vê esse discurso na mídia, por exemplo, que põe a gente meio assim enlouquecido, esse discurso de procura de culpados. Quem foi o culpado? Quem fez isso? Quem fez aquilo? E enquanto não se integra todas as áreas para buscar juntos uma solução que é para a humanidade. Mas, na verdade, algumas coisas aconteceram também enquanto eu pensei assim, enquanto muito preciosas, não é, para a gente, por exemplo, em uma semana o mundo ficou digital, ou seja, nós fomos obrigados a dar um salto que nós jamais daríamos se não fosse uma necessidade e uma urgência, uma emergência mundial, quer dizer, as pessoas tiveram que ir para casa trabalhar em home office, né? Acelerar o que E estava. tudo mudou. Uhum. É aquilo que você Oi? falou, é a aceleração, né, daquilo que já estava em curso, Sim, né? Uhum. e isso já estava em curso, né? Uma coisa que também pensei muito, Adriana, para a gente comentar aqui, sobre a terceirização, por exemplo, da maternidade e da paternidade. Eu não sei se você notava isso no consultório, eu trabalho muito com casais, e há muito tempo, como eu sou de uma outra época, né, de 1958, então eu transitei nessas duas histórias, né? Tanto essa história mais antiga quanto a história das mães mais jovens, dos pais mais jovens. E eu fiquei assim muito, achei muito interessante assim como é que as coisas vão engatilhando no sentido de uma ordem. Por exemplo, havia, no meu ponto de vista, e eu acho que de muitas pessoas também, um descuido com esse papel de pai, com esse papel de mãe, muita terceirização desse papel para outras pessoas, né? Para pedagogia, para escola, para isso, para aquilo. E aí, de repente, vem uma situação em que você precisa estar 24 horas com seu filho, com a sua esposa, com a sua família, protegendo a sua família, de algum modo aprendendo esse papel parental. Né? E como que as pessoas tiveram dificuldade com isso, a princípio, as mães ficaram, os pais também, né, quase que num surto mesmo de e agora? Como que a gente vai fazer? E essa coisa foi serenando aos poucos, mas tinha vídeos interessantes na internet da mãe, assim, jogando o menino do carro, não sei se você viu esse vídeo, jogando o menino assim, vai para a escola, né? De tanta agonia, e a gente sabe que realmente isso é bastante difícil. Mas como que de repente, né, vem algo que faz uma retomada de uma responsabilidade, né, de uma corresponsabilidade. Né? Eu tenho, se eu trouxe um filho para o mundo, esse filho dá trabalho, eu preciso ser muito corresponsável com esse filho. Né? Então, eu fico pensando muito nessa questão do Hellinger ter ficado muito em alta ultimamente. Né? Eu fiz a formação já há tantos anos atrás, e, no entanto, mais recentemente, ele ganha
esse ganha esse status. Por quê? Porque ele fala de amor. E o que estava fazendo falta no mundo era o amor. Estava um excesso de desejo, um excesso de vaidade e uma falta do amor. Porque o amor é isso, né? É você aturar essa convivência diária, né? Isso é muito diferente, são fontes muito diferentes, o amor e o desejo, né? E o que ficava muito em alta o tempo inteiro era muito essa questão do desejo, muito de uma maneira um pouco não, acho que até bastante exagerada. E isso vem e introduz o amor, porque o amor é isso. O amor incondicional é aguentar o outro como ele é, do jeito que ele está, e nas situações adversas. Concorda com isso, Dri? Priscila, você está falando do Bert Hellinger, né? Eu acho até, eu imagino que todo mundo que está aqui com a gente, de alguma forma, tem algum pezinho aí nesse campo nosso de interesse, né? Mas o Bert Hellinger é o sistematizador, idealizador das constelações familiares, né? Que é uma metodologia que nos une, né? E que está aí muito em voga. E quando você fala disso, eu gostaria de lembrar de um seguidor direto, um discípulo direto do Bert Hellinger, que é o João Garriga. Sabe o João Garriga? Eu conheço. Sim, fiz um curso com ele. O João Garriga, ele é um espanhol, né? Constelador espanhol. E quando você fala de amor, né? Eu acho que é uma das pessoas, dos estudiosos do campo, onde eu vejo a expressão de amor de uma forma mais viva, né? E o João Garriga fala de uma forma que eu acho que é absolutamente pertinente para o que nós estamos vivendo agora. Porque, como eu falei, né, a gente está sempre chamando atenção para as diversas situações, em qualquer contexto que seja, no sentido de nos perguntarmos como é que está sendo a nossa postura diante da realidade, da forma como ela se apresenta, né? E o João Garriga, ele fala de uma postura básica que ele chama de postura de assentimento, né? E é interessante porque ele fala assim, olha, nós temos em nós, né, basicamente, duas dimensões de existência, né, de identidade, e que se transforma em postura, né? E essa postura mais infantil, que normalmente é colocada, né, vem à tona nos momentos adversos da vida, quando a gente faz como surfar nessas ondas adversas, né? Ele chama essa postura em nós de mamífero, do mamífero em nós, né? Da criança em nós, da criança que é cheio de quereres, né? Nós podemos chamar isso também de ego, né? As forças do ego, né? Então, normalmente, eu tenho esse mamífero em mim, né? Isso não se trata de ter ou de não ter, mas sim de saber como administrar. E esse mamífero em mim diz, eu quero, né? Eu quero as coisas de tal jeito. Acontece que uma determinada realidade se impõe diante desse mamífero. E como dizer, a realidade ri de nós, ri desse mamífero. Como se ela dissesse assim, vai querendo. Né? E é exatamente nesse momento, né, em que eu, pequeno mamífero, me coloco diante de uma realidade grandiosa como essa, né, é que a minha condição de enfrentamento é que eu vou colocar a minha prancha à prova, né, a prancha que eu vou usar para surfar essa onda, né, exatamente. É exatamente verificar a possibilidade de eu passar para um outro estado, assumir uma postura que ele chama de postura de assentimento. Quando eu olho para uma realidade grandiosa e digo sim, eu assinto essa realidade, eu mudo de lugar, eu mudo de postura, eu mudo de estado de ego, vamos dizer assim, e me coloco pronta para então, né, me posicionar da melhor maneira que eu puder, inclusive discriminando o que está dentro do meu controle e o que não está dentro do meu controle. Então, Aparecido, quando você fala disso, ele fala assim, olha, quando nós corrigimos essa postura de assentimento, nós corrigimos a nossa postura na vida de maneira em geral. Nós estamos prontos para nos reposicionarmos e assumirmos o devido lugar, seja lá em que situação for. Então, olha só o que acontece. Quando você fala dessa chacoalhada que a pandemia veio fazer, né? Olha, eu não posso... Quem está falando aí? Eu não vou saber. Sim, psi de luz.
mas posso A aprender onda, a mas surfar. posso aprender. E eu vou até consertar meu lugar Maravilhoso. aqui na cadeira, porque é isso que ele fala, né? Assim, Exatamente. primeiro você assente a realidade para que você possa mudar o seu posicionamento. E falar assim, bem, quem está diante, né, dessa situação aqui agora não é o mamífero que quer mamar o tempo todo. Né? É um ser adulto que está sendo convocado a participar, né, do processo da modificação possível sobre essa realidade, até porque tem pessoas que dependem de nós, tem pessoas que estão em condições muito mais vulneráveis, né, e que esperam que eu me posicione no meu devido lugar. Só concluindo, Aparecida, que eu ia falar que quando essa coisa chegou chacoalhando, né, tudo, nós tivemos uma dificuldade inicial de sabermos exatamente qual que é o nosso lugar. Quando você fala, né, eu enquanto mãe, né, apesar de eu já ser de uma outra geração, eu tenho uma filha temporona criança, né? Então, essa situação de quem que eu sou agora diante da minha filha, se eu sou professora, se eu sou auxiliar da professora, é insistente que a gente está o tempo todo fazendo essa convocação, né? Vamos nos posicionar corretamente, qual que é o seu lugar. Só que, num primeiro momento, essa questão dos lugares ficou tudo bagunçado, né? Agora, né, que a coisa está decantando, é que a gente está tendo a oportunidade de falar assim, peraí, né? Qual é o novo lugar? Da mesma forma que se fala de um novo normal, né? Qual a nova mãe que tem que nascer em mim? Qual que é a nova professora? Tem pessoas queridíssimas aí, né? Que são professoras, né? Com a ajuda de alguém que o ajude a ampliar o olhar é necessário. Isso, né? Então, eu acho que nós estamos, Cecília, né, nesse momento de reposicionamento, né? Falar de um novo, o normal é falar de um novo lugar, né? Nossa. De um novo papel, de uma nova mãe, de uma nova professora, né? De um novo profissional, né? Exatamente, eu estou aqui pinicando assim, para complementar a sua fala, Adriana, porque, veja bem, olha que coisa interessantíssima que aconteceu, por exemplo, com as famílias muito emaranhadas, que a gente sabe que são famílias que adoecem muito seus membros exatamente por causa dessa dificuldade com a identidade própria, com a diferenciação e tudo mais, não é? E aí, de repente, vem algo também que coloca todo mundo no seu lugar. Porque hoje a gente tem falado muito isso, até pela questão da constelação, de assim, qual que é meu lugar? Onde eu tenho força, não é? E as famílias, por exemplo, o que foi obrigatoriamente... o que a gente vinha vendo do movimento mais atrás, né? De que as mães deixavam os filhos com as avós e iam para o trabalho, né? Então, quer dizer, de alguma forma, o materialismo ele estava na frente disso, né? Não era culpa dessas mães, mas isso é cultural. E um materialismo muito acelerado, o capitalismo, né? Então, de repente, a avó teve que ficar isolada, o neto teve que ficar longe, a mãe teve que ser mais próxima e o pai também. E aí o casal se perdeu muito, isso foi muito visível, de não saber mais, assim, uma frustração muito grande com relação a esse lugar onde tinha tudo. E aí, onde que vai ficar o desejo, né? Porque o desejo é uma coisa que as pessoas precisam vivenciar, mas o que era pedido naquele momento era muito mais a convivência do amor, da tolerância, da frustração, né? Mas isso eu achei muito interessante, de obrigatoriamente os avós pararem de ser pais e, né, as mães poderem ser mães, os pais poderem ser pais e os filhos poderem ficar como filhos, então. Isso é de uma ordem extraordinária, né? Porque tem aquele provérbio chinês que fala, eu gosto muito dele também, de mais de 3.000 anos antes de Cristo, que ele fala assim, quando mãe é mãe, pai é pai, filho é filho, marido é marido, esposa é esposa, irmão mais velho é vaca. Vaca é vaca, exatamente. Então, tudo está em ordem. E a gente vê isso muito claramente na clínica, o quanto de sintomas são feitos quando há essa desordem. E imagina que a Covid ordenou lugares. Você já tinha pensado nisso? Eu acho, Aparecida, assim, é interessante que quando a gente fala de terapia sistêmica, a Sandra, uma amiga, está falando que congelou nós duas, mas descongelou, né, gente? Acho que sim, né?
Sério? Mas que Acho que sim. internet chata que tá essa hoje. Vamos lidar com essa frustração, né? Ô, Priscila, mas quando a gente fala do universo sistêmico, uma das coisas, né, um dos movimentos que vem à tona é exatamente essa coisa da estruturação do sistema familiar, da ordenação, né? E eu acho que mais do que nunca a gente está tendo essa oportunidade, como você está falando, né? E uma coisa que eu não tinha pensado é exatamente da modificação do papel, da função da avó, né? Que no lugar de Totalmente. servir, né? Hoje ela está muito mais numa condição de ser servida, de ser cuidada, né? Do que de Exatamente. estar a serviço, né? E no final Exatamente. das contas, a gente vai reformulando isso para que todos estejam a serviço da vida. Isso não é lindo, né? Nossa, Assim, é lindo. a É gente vai mudando maravilhoso. as coisas de lugar para que no final das contas a gente fala assim, bom, o que está em jogo aqui é a vida. Então, como que nós Sim. vamos nos organizar para servir a Para vida? ficar vivo, né? Para eu deixar meu avô vivo, Para meu servir pai a vida, vivo. né? E eu acho Sim. que essa que é a mudança de paradigma fundamental, sabe? Que É, o meu desejo, a minha necessidade sai do centro para sim. que, né, figure um algo maior, O né? sistema Um maior, né? propósito maior, né? Então, É, é nessa sim. hora agora que a gente fala assim, eu vou inibir o mamífero em mim, que é aquela parte minha que dá birra, é aquela minha parte egoísta, Infantil. que eu quero, né? Então, eu acho que é exatamente nesse momento que a gente tem a oportunidade, e você, né, que tem trabalhado de uma forma tão bacana com isso, de produzir psicoeducação dentro das famílias, né? Assim, eu Sim. penso que nada é mais útil de ser aprendido que é exatamente essa mudança de olhar, onde eu posso sair do centro, né? O meu desejo posso sair do centro e olhar para a necessidade do outro, né? Que é Sim. oportunidade maior do que essa. E uma coisa também, Priscila, eu estava até falando com você que eu visitei uma cidadezinha pequenininha na semana passada, aqui em Minas, e aí eu vi escrito numa vidraça assim, né? Em tempo de desolação, só não está triste quem não presta atenção, né? E eu achei esse convite Lindo. tão interessante, sabe? Como se a gente dissesse assim, presta atenção, né? É, Vai olha o que está além do seu acontecendo. desejo, vai além do seu Sim, umbigo, né? Eu acho que esse é o exatamente. convite que o João Garriga faz, por exemplo, sabe? É Saia do assim, seu olha para umbigo, a né? realidade de um outro lugar, de uma outra postura, e é daí que a gente fala assim, tá bom, o que essa crise vai fazer comigo? Eu, de fato, vou sair melhor dessa situação? Esse tempo difícil realmente vai me fazer forte? Eu acho que parte muito dessa escolha. Inicialmente, a gente tem que fazer essa escolha. De que Sim, lugar que eu vou olhar? sim. Né? Como é que De eu que vou. lugar? O que está no centro do meu olhar? Eu acho que a resposta está aí. Né? O que eu colocar Adriana, no é, centro é que vai definir. exatamente essa questão do olhar que forma, que formata a nossa realidade. Eu me lembro uma vez no congresso de psicodrama e tinha eu acho que é Dulce Magalhães, e assim, eu sei que eu gostei muito assim do jeito dela. E ela falava assim, olha, a sua realidade é onde você coloca o seu olhar. Então, se você passa a vida toda olhando para um jardim, você se torna um ótimo jardineiro. Uhum. Né? E se você passa olhando para a psicologia, você se torna um bom profissional. Então, onde você está colocando o seu olhar? Né? E a gente vivenciou isso muito, principalmente nas mídias sociais. A negação e o medo. Esse medo de olhar para a realidade crua e nua, que parece que só foi olhada de fato agora, na segunda, terceira onda e essas coisas. Não é? Quer dizer, e o medo era tanto, a negação era tanta, que se falava, não está acontecendo. Uhum. Eu me lembro uma vez também, bem no início da pandemia, que o padre Fábio de Mello falou uma coisa que eu gostei muito, achei muito interessante, que as pessoas falavam, nossa, mas está todo mundo no mesmo barco. E ele É. falou, não, nós não estamos no mesmo barco. Uhum. Né? É muito diferente você ter um adoecimento, você tendo dinheiro, você tendo condições de pagar bons médicos, e você está na linha da pobreza, que ficou escancarada. Na verdade, o que a gente viu muito foi isso. A desigualdade social, ela existe na humanidade
o tempo todo. Mas a questão da tecnologia, por exemplo, ela escancarou a desigualdade social. Por quê? Porque quem tinha um computador, uma condição, criou condições de continuar trabalhando, ganhando dinheiro, mas e os que não tinham? Então, quando ele fala isso, né, nós não estamos no mesmo barco, A porque nós não tempestade é a estamos mesma, né? mesmo. Exatamente. É mesmo, mas tem barco de todo jeito, tem canoa furada nessa história, né? Tem até canoa furada. Exatamente. E tem pessoas que estão, como você diz, que vão sair mais fortalecidos por até, às vezes, um reconhecimento dessa criança birrenta, porque vamos pensar, quando fecha evento por quase mais de um ano e fecha festas e raves e eventos, essa moçada teve sim que lidar com uma frustração muito grande. E aí é que eu penso que cada um vai. Mas, por outro lado, nessa volta à família, descobriu também outras coisas, talvez muito mais essenciais do que só o prazer, essa coisa meio até de evento em evento, de balada em balada, não é? Quer dizer, o quanto que isso foi significativo para os jovens, frustrando sonhos de intercâmbio, disso e daquilo, adiando sonhos e lidando com frustração. Eu acredito que as pessoas que têm, que fazem isso, mesmo que de uma maneira obrigatória, eu acredito que ela vá, sim, ter uma outra percepção da vida. Não sei se eu sou muito sonhadora, sabe, Adriana? Mas eu acredito, assim, que quem conhece o abismo não é a mesma pessoa mais. Eu não sei, eu tenho pode ser utopia, né? Pode ser que a gente vá seguir do mesmo modo, mas eu acredito que não, porque sempre a história mostra também que depois das catástrofes há uma explosão de valores já que estavam antiéticos, questionados, uma valorização maior da vida, do amor, da solidariedade, da sociabilidade, do outro enquanto pessoa, não é? Não só aquela interação ali com a tela. A internet foi usada de uma maneira super bacana, de pessoas compartilhando conhecimento e para o trabalho, que é muito melhor que seja por isso do que por outros modos. Né? Então, eu penso que só não vai ver a necessidade de uma reflexão sobre a vida é quem for de fato muito criança, muito infantil. Eu ia Né? dizer isso, Aparecida. Eu continuo achando, né, que essa resposta para essa questão, né, se vamos melhorar ou não, né, Ela ainda eu está penso que por vir, enquanto né? humanidade, sim, enquanto humanidade, né, no sentido global, fatalmente, porque nós estamos sendo de fato checados, né, em termos de valores, não tem como ser diferente. Mas do ponto de vista de processo pessoal, eu volto a repetir, eu acho que vai depender da postura, né? Que eu penso que basicamente são essas duas. Ou eu fico no mamífero, ou eu fico nessa postura, né, onde eu posso olhar para a realidade, que às vezes diz algo contrário ao meu desejo, né? Quando eu Sim. digo eu quero, a realidade fala assim, né? Não é Eu agora. consigo olhar, me entender com a realidade, dar o salto que ela me convida a dar, eu acho que fatalmente nós vamos nos sair, né, muito mais amadurecidos disso, eu não tenho dúvida. Mas eu penso que antes a gente tem que se perguntar isso. De que olhar que eu estou olhando para isso e o que eu estou colocando no centro da minha vida. Ou eu estou alimentando muito mais a negação do fato ou medo, né? E não me sinto forte para olhar e fazer esse enfrentamento. A negação faz parte das respostas infantis, né? Assim, quem teimar em ficar numa posição de negação, ficar numa posição de birra, ficar numa posição de uma ansiedade louca, né? Porque é como se algo de fora tivesse que vir e arrancar esse mal de mim. Ou como você falou, procurando culpados. Tem uma série de sintomas que caracterizam uma postura infantil, né? Quando a gente busca culpados, a culpa está fora. Quando eu saio desse movimento de corresponsabilidade, né? Saindo da rede, quando eu acredito que eu posso escapar disso, né? São posturas que provavelmente vão fazer com que esse sofrimento se hiperdimensione.
o que a gente sabe, né, Aparecida, é que a escassez, né, ela sempre vai nos trazer oportunidades. Né? Sim. Quando a E a gente fala gente, assim, né, a escassez dentro da família, né, gente, que grande oportunidade para poder dividir o pouco, não é? Que é a oportunidade sim. maior que isso. E a gente a gente vinha falando já há muitos anos sobre um excesso de tudo, e inclusive gerando muito adoecimento mental. E aí, de repente, a gente foi para a escassez, né? Muitas pessoas estão, de fato, passando dificuldades com a própria sobrevivência. E aí é que fica mais pesado, de fato, para essas pessoas. Mas essa escassez que, por exemplo, comprar roupa para ir onde? Se a gente fosse seguir as regras, nós não íamos a lugar nenhum. Nós íamos ficar um pouco mais isolados para preservar a nossa vida, que é o nosso bem maior, né? Outra coisa também que foi muito interessante esse movimento, Adriana, que você deve ter notado também, o quanto que esse desfile de egos, né, da política, da religião, não, da política, da saúde, né, eu sei várias áreas Porque têm consenso. tudo ficou com selo político, né? Se uma casa de remédio agora tem Exatamente. um selo político. Exatamente. Então, isso, assim, o quanto de loucura e confusão fez na cabeça de muita gente. Porque eram informações contraditórias. E a gente sabe sistemicamente que mensagens paradoxais e contraditórias enlouquecem as pessoas, né? Enlouquece. Gera. E na verdade, né? outra coisa que eu achei, assim, muito interessante é que a gente sempre teve uma hipervalorização da doença física, em detrimento da doença emocional. E isso eu achei que foi quebrado também com a pandemia. Por quê? Porque as profissões muito solicitadas, né? A área médica mais do que tudo, mas eu acho que por aí atrás a psiquiatria, a psicologia, muito requisitada nesse sentido desse reconhecimento, assim, eu estou em pânico, eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. Né? Então, isso também, quando essa ciência consegue mostrar que ela também pode realmente fazer diferença na vida do outro. Eu acho que isso abriu um leque de possibilidades, porque eu mesma fiz várias jornadas de autoconhecimento e autoconsciência gratuita na internet. Agora, Né? Então, quer dizer, estava ali à mão para todo mundo tomar esse conhecimento, tanto as pessoas mais carentes, né? Assim, a não ser que fosse o mínimo mesmo essa popularização, né? É uma isso. Muito legal isso. Foi né? muito legal, eu achei também. E por essa isso coisa da valorização da saúde, né, nesse sentido integrado, né? Porque nós estamos tendo que lutar pela sobrevivência não só física, mas psíquica, né? E muitas vezes a sobrevivência psíquica é ela que vai garantir a sobrevivência física. Física. Né? Muitas pessoas, eu não sei, eu fico assim com a impressão, e acho que isso de fato pode corresponder, que muitas pessoas morreram de medo também. Né? Pessoas podem infartar de medo. Literalmente, né? Morreram de medo, tipo, eu tô com Covid, e aí? Eu tô com muito medo, eu não vou passar isso e eu posso ter um infarto. Então, eu penso assim, sabe, Adriana, que eu acho que eu ainda sou meio sonhadora, sabe? Mas eu acredito, sim, que foi grande demais para não ser considerado. Não sei, o que o pessoal acha aí, gente? Vocês estão caladinhos, né? Deram muitas validadas aqui no que a gente está falando, mas o que vocês acham disso? Coloquem alguma pergunta para nos ajudar aqui, né? A gente começa a caminhar para o final. O que vocês acham disso? Isso. Enquanto o pessoal vai falando, Priscila, eu gostaria de lembrar também, né, algo que eu ouvi de bonito, né? Assim, o fato de que o que nós não podemos é perder a crença, né, no ser humano, a crença em nós. A fé, a esperança. O fato de que, em meio à escuridão, a Madre Teresa de Calcutá tem um pensamento que eu acho lindo, que ela fala, né, que às vezes a gente não vai conseguir fazer grandes coisas diante de grandes desafios, mas nós podemos fazer pequenas coisas com muito amor.
sabe? Eu Pois adoro é, essa ideia. E Adriana, uma luz que seja pequenininha no meio da escuridão, ela representa muito, né? sim, Então, eu acho que isso também faz parte da postura que nós estamos escolhendo assumir. Sabe, assim, eu de novo achei, eu digo, nós estamos olhando para quê? Nós estamos a serviço de quê? Qual que é o sim, nosso qual é o propósito? propósito, né? Que É foi o, além, né? Obrigatoriamente além do meu umbigo, né? E aí eu acho que a gente se exatamente. transforma nesses pequenos focos de luz, sabe? Que em meio à escuridão significa muito, representa muito, não é? Sim, você está falando uma coisa que eu até anotei para falar, que eu achei tão bonito isso. Uma amiga me mandou um áudio ontem, um vídeo, e eu fui ver esse vídeo e falei, gente, mas perfeito assim para eu falar na live. É Hum. um do Mário, do Sérgio, do Cortella. E aí Ah, sim. o que que ele fala? E ele assim perguntado por uma jornalista assim, o que que você acha? Esse ano foi um ano morto, um ano de que nós perdemos tempo, um ano tipo assim, que não se conta, né? Que foi Aham, um ano morto, né? E aí aham. ele disse assim, sim, morto para aqueles que morreram. Para Uhum, você que ficou vivo, ele é um ano que você, se você sai do seu umbigo e aí ele usou a frase de um filósofo que de um nome difícil, eu não me lembro o nome, uhum. mas ele usa assim essa frase e fala: em tempos difíceis, torna-te necessário a alguém. Se Aham. você fez isso, esse ano não foi inútil. Uhum. Olha que coisa linda, é o que você está Pois falando, né? Quer é. dizer, vamos sair dessa postura egóica, né? Desse egoísmo nosso e vamos trabalhar um pouco mais da fraternidade, da solidariedade, contribuindo com, se você não pode muito, pouco. Eu estou contribuindo de alguma forma com os casais, né? Você também, todo mundo tem algo a dar, né? Então, eu achei isso muito bonito, porque isso nos salva, É. né? Nós vivemos também para o outro, não só para nós. E Porque essa se você sensação. pensar na sua vida, se você pensasse, nossa, eu não posso viajar, eu não posso sonhar, eu não posso fazer meu isso, eu não posso fazer minha festa, eu não posso fazer meu casamento. Se você fica nisso, você fica egóico. E se você torna-te Necessário, necessário a né? alguém, Ele você fala, né? vive aquele momento para o outro, você tem um retorno absurdo da lei universal do dar e do receber, e do Helling, do Isso. equilíbrio. Né? Eu não quero só mamar na teta ali, eu não quero ser Sim. só um mamífero, eu quero me doar também A ao vida me outro. convoca, E né? Então me sim, a vida apresenta. me convoca. E a gente viu É, isso muito, né? Essa solidariedade muito presente na e nós pandemia. temos alma gregária, né? As nossas almas são almas gregárias. Isso é natural. O amor flui naturalmente, né, Priscila? Não é assim? Eu Sim, acredito muito nisso. sim. Eu acho que nós somos o tempo todo convocados para o amor. E é a nossa natureza. E sabe, só para É, completar, porque você até falou que a gente vai ter que parar com 55 minutos, né? Por causa mas da. eu não sei agora, porque a gente entrou de novo, né? Você tem um horário aí que vai terminar? Você Ah, eu tem, acho que Adriano, um vamos horário? marcar mais 5 minutinhos aqui, que eu acho que dá. Mas só para Para a gente completar. ir fazendo as considerações finais, né? A Dalva É, escreveu aqui a lei do retorno, sim, isso, é. sim. É a Aliás, base do equilíbrio, né? Esse vai e vem. Priscila, mas eu gostaria de lembrar de uma forma otimista, né? Como uma pegada que você colocou aí, da gente pensar assim, se a gente pensar que essa geração jovem, né? Que essa turma jovem, as crianças, os adolescentes, estão vivendo uma experiência única, né? Assim, riquíssima. Uhum. e que eles terão a oportunidade de, ao longo da vida, né, aproveitarem disso. Né? Uma oportunidade que a gente não teve, porque a nossa geração nunca viveu uma situação limite dessa natureza. Sim. Né? Pelo menos assim, quem não passou por guerra, né? Que não é a nossa realidade aqui no Brasil, se a gente for pensar na realidade brasileira, se pensar que essa moçada está tendo essa oportunidade de viver todas essas reformulações,
Você já pensou se eles se aproveitarem, se a gente, nós, enquanto adultos, né, responsáveis pela formação, né, dessa turma, do planeta, né? Sim. A aprender o que eles precisam de aprender com isso, né? Dentro dessa perspectiva de sair do próprio ego, de adiar a necessidade, de adiar a vontade. Gratificação. Você já pensou que isso vai representar em termos, né, de aceleramento do processo de maturidade. Embora eles estejam sofrendo, eu penso, um fenômeno especial, né, que é de estenderem demais, acentuarem mais a vida virtual, né? Eles estão vivendo isso, acho que de uma forma ainda mais intensa do que nós, né? Criançados, adolescentes que estão em idade escolar, eles estão ficando muito mais na tela do que a maior parte das pessoas. E muito frustrados, né? Porque está demorando muito, de fato. Mas se a gente vai junto com eles nessa pegada de escolher uma postura devida, né, de generosidade, de olhar para a vida no centro de tudo isso, eles ganharão muito, né? Sim. Também os adultos maduros ganharam muita maturidade na marra. Na marra. Mas você fica pensando que essa meninada aí, eles vão adiantar muito o processo deles, né? Eu sou muito otimista nesse sentido. Eles terão muita história para contar, né? Histórias vividas precocemente, né? E eles poderão contar que eles venceram esse tempo. Né? Antes, né, seria um mundo assim muito fácil, né, de você enfia lá um cartãozinho e sai dinheiro, né? Quer dizer, é uma dificuldade mesmo de saber assim. A minha geração já soube um pouco mais sobre isso, né? O que era custoso, que era difícil, as coisas eram um pouco mais difíceis, né? E a gente lidava melhor com frustração. Porque foi mais difícil para nós. Então, eu acredito sim que tempos difíceis tornam pessoas melhores. Tem pessoas que não acreditam, colocar aqui, e aí tá tudo bem, cada um pensa, né, do seu jeito, de que, de fato, pode ser que nada aconteça, a pessoa nem mudou com isso, nem se atinou a nada. Eu acredito que pessoas vão também não se atinar para isso, não serem tocadas por isso, né? Mas a gente espera que as pessoas... a mensagem final que eu gostaria de deixar é exatamente essa, com relação ao amor. Gente, o amor estava em baixa. A gente que viveu na década lá mais para trás, não é que no meu tempo era bom, não. O tempo de hoje, o tempo de cada um é o tempo maravilhoso de cada um. Não é que o meu tempo era melhor, mas o amor era mais cultivado, não é? Era mais valorizado, vamos dizer assim. Então, eu acho que as pessoas debandaram um pouco dessa questão obrigatória agora de reconhecer o amor e dar, às vezes, uma pausa nos desejos, naquilo que é da ordem do fantástico, da adrenalina, da curiosidade, da novidade. Gente, as pessoas tiveram que colocar isso em pausa, não é? E tá tudo bem, porque haverá uma retomada disso, com muito mais consciência, com muito mais autoconhecimento. E é um tempo de se aprender mais e... como que é a palavra? Me fugiu agora, uma palavra assim que traduzisse isso. Que vivenciasse mais amor do que desejo. Aparecida, e para complementar isso para o fechamento, dentro dessa cultura de amor, que a gente possa engrossar o movimento de quebrar os muros, né? De não alimentar culturas de ódio, porque quando a gente, né, como você exatamente fala, quando você entra nesse jogo, né, político, né, da coisa, é muito fácil, né, assim, você ir nesse efeito manada, né, e alimentar o ódio. Então, que a gente possa se comprometer, esse é um convite, né, assim, sobretudo quando a gente fala de movimentos sistêmicos, de movimento da constelação, nós sabemos muito bem como que a gente aposta muito nesses campos de conciliação, né? Então, que a gente possa contribuir para atenuar essa cultura de ódio, de ódio, esse discurso polarizada. Polarizado. Assim, quebrar muros. Eu acho que quando a gente se compromete com isso, a gente naturalmente se engaja no movimento de amor, né? Exatamente. Porque o Bert Hellinger, você lembra que ele fala assim, não falta amor, o que falta é ordem, né? Sim, ordem.
As né? ordens do amor. E assim, e tá tão difícil para as pessoas saírem desse discurso de ódio, porque ele está sendo muito fomentado pelas redes Muito, sociais. né? Então, gente, menos redes sociais, menos É, favor. Não entrem nesse discurso, se puderem, de mais ódio, né? discernimento, mais discernimento, porque senão as Sim, pessoas vão na onda e vão fomentando isso. E sim. aí, no momento que a gente está precisando de pontes, a gente cria mais muros, Mais né? E aí abismos. o amor vai, né, se desorganiza, né? Enquanto a energia fica todo desorganizado, né? Então, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente está concordando aqui, estou vendo o comentário do pessoal aqui, né? E eu Sim. penso que é isso, né, Aparecida? Acho que nós podemos já caminhar, porque parece que você está preocupada aí com a questão do tempo para poder Eu salvar. acho que é porque Eu estou depois que sem passa de noção. uma hora, parece que não Uhum. salva no meu Instagram. E eu quero muito ter você lá Ah, no meu Instagram, que honra. Tá então, por bom? mais que a gente fique com sentimento assim, ai, podia estar dizendo mais, nós também vamos aproveitar desse gostinho, né, assim, por falar em frustração, né? Vamos, inclusive, lidar com essa frustração, de ter que cortar a conversa, né? No momento que a coisa está quente, né? Sim, Já que a sim. questão é exatamente criar recursos para isso, vamos lidar com essa pequena frustração aí, né? É, E muito bom. agradecer muito tantos comentários Tantos. carinhosos, né? A É, presença de tanta gente querida, que nos né? assistiu. Muito obrigada a todos, né? E Os vamos fofos. combinar mais bate-papo, viu? Os assuntos não cessam, não Então é? tá bom, Adri. E que a gente possa terminar com esse espírito, né, de muita amorosidade pela humanidade como um todo. E voltamos a repetir, colocando o propósito do amor no centro de tudo, né? Colocando o nosso olhar a favor disso, a favor da vida. Eu Da acho que é desse vida. jeito que a gente vai, né, Sim, amarrar a nossa conversa com muito carinho e muita gratidão por todos, né? muita Pela presença de gratidão. todos. Ok? Ok, A gente Dri. volta, né, Muito Priscila? obrigada a O quanto todos que antes, estiveram né? aí conosco, gente. Muito obrigada mesmo. Muito Muito bom. obrigada, Aparecida, por essa noite agradável, viu? Esse bate-papo Ah, agradável. eu agradeço Beijo também. grande. Vou salvar aqui Beijo. então, viu, Tá, gente? joia. Tchau, Tchau, tchau. tchau.